Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, oi, oi. Ótimo dia para todos. Vamos chegando, vamos entrando. Nosso segundo encontro da semana, olha só. Né? Semana passada a gente não conseguiu ter nenhum encontro, mas essa semana já é o segundo. As coisas melhorando. Vamos chamando mais gente, tá? Hoje o papo também é bem especial. E aí eu queria deixar uma frase para você, tá? Pensando durante o dia, o final de semana. Certo? Não há triunfo sem tentativas. A gente não vai conseguir se não tentar. Pode não conseguir? Pode. Mas a gente só vai saber se a gente tentar. Né? Ficar parado onde a gente está, não tem como a gente saber. Então, tente. E como vocês estão? Sextou. E essa sexta é especial, viu? Hoje é a sexta que antecede a feirinha das amigas. Se você não sabe do que eu tô falando, é a feirinha que vai acontecer amanhã, dia 11, de 18 às 21 horas, na Escola Tia Gardênia. E no domingo, dia 12, de 9 às 13. Eu vou estar lá com outros expositores, tá? Vou estar lá fazendo as demonstrações de organização, produtos organizadores, muitas dicas. E tem muitos expositores com roupas, produtos assim de cosméticos, aromatização, tá? Então, tem comidinhas também lá. Então, por isso que hoje é especial. E tem um detalhe ainda, hoje, às 19h30, vai ter um esquenta pra feirinha, tá? É uma live lá no Instagram da feirinha, é @feirinhadasamigas.ce. Se você quiser estar lá, todos os expositores vão estar falando um pouco dos produtos que vão levar amanhã e domingo, tá? Então, sem mais papos, vamos ao nosso assunto de hoje, né? Eu comecei um pouco sobre esse assunto na live passada. Quem estava aqui viu que no finalzinho da live eu dei uma pincelada sobre o assunto. E o tema é contagie sua família, certo? E aí, quando a gente termina todo o nosso detox, organiza a nossa casa, precisa manter, mas se a gente não leva com a gente a família, né? Se a gente mora só, tranquilo, né? É mais fácil porque você não depende de outras pessoas para mexer na casa. Mas quando você mora com outras pessoas, você precisa da ajuda delas, da autorização delas para que mexa em locais que não são só seus ou não são seus, tá? Então, como ajudar a essas pessoas a entender que a bagunça não é algo legal, que não faz bem, né? Como contagiar essas pessoas para que elas sigam com você nesse momento, né? E que agarrem essa ideia para que futuramente, ou breve ou um pouco mais distante, vocês comecem a usufruir do benefício da organização, tá? Então, eu vou dar aqui acho que um pouco de aprofundada mais sobre isso, porque eu dei uma pincelada na live passada, certo? E aí hoje a gente vai falar de como você colocar a mão na massa para contagiar essas pessoas, certo? Então, você nunca faça a desintoxicação de um ambiente que não é seu, certo? Como assim?
Você na sua casa, você mora com outras pessoas, a casa não é só sua. Então, se de repente você vai mexer no quarto do seu filho, né? E se você mora com os seus irmãos, sua família, sua mãe, seu pai, você não vai mexer na parte que é da sua irmã. Sem autorização. Não é seu, então não é indicado que você mexa sem autorização da pessoa, tá? Porque se você fizer isso, vai criar uma situação chata. Então, ao invés de você contagiar a pessoa com a organização, você vai estar trazendo para ela a desconfiança de você. Porque ela vai olhar para você, poxa, ela vem e mexe nas minhas coisas sem minha autorização, não posso confiar. Ah, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, mas tem muitas pessoas que não gostam que mexam nas suas coisas. Eu sou um pouco assim, tá? Eu preciso que me peçam para mexer nas minhas coisas. Até porque eu sei onde está tudo. Então, se eu chegar e tiver algo fora do lugar porque alguém mexeu, eu vou saber. Não sei se você é assim. Mas se alguém mexer nas minhas coisas, eu vou saber porque eu sei exatamente como eu deixo tudo. Tá? E aí também não gosto muito que mexam. Ah, você vai enlouquecer, vai brigar, fazer uma confusão porque mexeram? Não, também não. Mas fica aquele clima chato, aquela chateação, tá? Então evite, não faça, não mexa sem a autorização das pessoas. E aí, como eu falei, você vai perder a confiança dela fazendo isso, tá? Você já entendeu como é o procedimento da organização, você já foi, vamos dizer, transformado pelo anjinho da organização. Mas as outras pessoas, às vezes, não. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, às vezes você não entende, você acha que como você já está nesse ritmo, você já está gostando da organização, você está vendo o benefício, às vezes você não entende que a outra pessoa não entendeu ainda esse benefício. E aí você quer empurrar a goela abaixo a organização para ela. E quando você faz isso, você acaba frustrando e a pessoa que talvez pudesse chegar a te ajudar com a organização, ela vai virar, entre aspas, tua inimiga. Ela não vai querer saber nem dessa conversa de organização que vai estressar ela. Entende? Então, não podemos mudar os outros, apenas nós mesmos. Então, quando a gente está pensando em contagiar a família com a organização, a gente não pode forçar, a gente não pode querer mudar a pessoa da água para o vinho, que entre por osmose na mente dela, qual é o benefício da organização, porque a gente não consegue mudar os outros. A gente não consegue fazer com que eles façam o que a gente quer que eles façam. Agora, a partir do momento que você faz a pessoa entender da maneira mais calma, com exemplos, com educação, com respeito, aí sim a pessoa começa a entender, esse negócio de organização transformou fulana. Ela hoje em dia é mais tranquila, mais calma, ela é mais organizada, ela é mais rápida quando ela vai sair, ela é mais objetiva. Então a pessoa começa a perceber os benefícios que a organização está trazendo na sua vida e ela quer que isso chegue para ela, certo? Então existem dois caminhos que você consegue trazer as pessoas para você, na parte da organização, né, que você consegue contagiar, tá? É na forma da educação, como por exemplo, é o que eu faço aqui com vocês. Toda semana eu estou aqui, porque tem muita gente, mesmo estando aqui, que ainda não entendeu o benefício da organização. Até porque aqui eu praticamente só falo, né? A questão de só falar, às vezes não transforma a pessoa. Tem pessoas que gostam muito de ouvir para entender, né? Mas tem pessoas que querem ver resultados, querem ver exemplos, tá? E é por isso que eu te chamo para minha feirinha. Eu digo minha porque eu já me apossei dela, a minha feirinha das amigas, que acontece nesse final de semana, como eu falei no começo, que eu vou estar lá te mostrando na prática como começar a organizar algo na tua casa.
Que tipos de organizadores você pode usar para facilitar a tua vida? Então, o que eu falo aqui, que começa a transformar a tua mente, lá na feirinha das amigas eu te mostro na prática, tá? Então, se liga. Então, são esses dois caminhos, tá? A educação e ser exemplo. Você precisa demonstrar com atos concretos, né? O que a organização traz para você, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a educação, né? Como educar os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, né? De uma maneira adequada, que não traga um mal-estar, uma desconfiança, e sim que você consiga, através da confiança, do respeito, trazer essa pessoa para o seu lado, tá? Eles precisam entender o que há por trás da bagunça. Algo que você já percebeu. Você percebeu que por trás da bagunça existe uma pessoa triste, desanimada, travada, desapontada, desestimulada, doente. Então, a bagunça, ela não é só o visível, só o que você vê. É o que ela te traz mentalmente, fisicamente, porque a bagunça, a tralha, ela ocupa o espaço físico e o espaço mental. E quando a tua mente está muito cheia, começa a transbordar para o teu corpo. Você começa a adoecer, a ter preguiça, a ter desânimo, a ter depressão, e começa a aparecer coisas e coisas. Ah, é só a bagunça que traz tudo isso? Não. Mas se você começar pela organização, você começar a retirar a bagunça da sua casa, você começa a perceber que as coisas, as energias fluem, as coisas melhoram. Você começa a ter mais ânimo, você olha para a sua casa e vê ela arrumada, cheirosa, limpa. Você tem mais gosto de produzir. Você tem mais prazer em estar nela, em estar em cômodos que às vezes você nem frequenta. A sua cozinha, por exemplo, está uma bagunça. Você tem que cozinhar, você vai lá só à força. Você não tem prazer de entrar na cozinha porque tá tudo fora do canto. Você tem muito trabalho, perde muito tempo na cozinha. Às vezes também na sala, você às vezes quer relaxar, mas não, tem tudo em cima do sofá, em cima da mesa. Você quer fazer um jantar com a família e não consegue porque é tanta bagunça em cima da mesa. E quando você muda isso, quando você percebe o que tem por trás da bagunça, você começa a entender que você, organizada, você tira todo esse mal que tem por trás da bagunça. Que é isso que você precisa fazer que os outros entendam. Que por trás da bagunça há algo, vamos dizer, misterioso, né? Que a gente não pensa que tem a ver com a bagunça. Brigas constantes na família, desentendimentos, falta de produtividade no trabalho, nos estudos, falta de tempo para fazer uma atividade física e cuidar bem do corpo, falta de tempo de ter conexão com os filhos, com o marido, com a esposa. É isso que eu já falei em várias outras lives, que é o que você busca. Você não quer, teoricamente ou tecnicamente falando, uma casa organizada. Você quer o benefício que a organização traz. Sua casa organizada, você tem mais tempo, você economiza dinheiro, você é mais feliz, você está menos estressada. É isso que você quer. Então é isso que você precisa mostrar para os seus familiares. Você tem que mostrar que se a mesa estiver limpa, sem bagunça, vocês vão poder fazer uma refeição juntos e conversar e conhecer mais um do outro. Porque às vezes você mora com as pessoas e você não conhece quem está ali do seu lado. Às vezes numa situação diferente que nunca acontece, que a pessoa reage de uma forma, você, meu Deus, eu nunca imaginei que fulano ia reagir assim, eu não conheço essa pessoa que eu vivo. E às vezes os filhos, você não sabe como é que eles estão na escola, você não consegue prestar atenção. Então, são esses detalhes, tá? Que você precisa fazer com que as pessoas vejam. Lógico que você primeiro tem que ver. Não tem como você mostrar para alguém algo que você ainda não viu, certo? Então você realmente, eu ainda não vi isso, eu tô aqui, Fabíola, eu te acompanho, mas eu não consigo ver dessa forma. Então, você precisa, já que você quer demonstrar para sua família,
Comece você a entender. Me pergunte no direct, participe do meu grupo no Telegram, tira dúvidas aqui na live. Tem vários motivos que eu posso te ajudar a enxergar o benefício da organização, tá? E o malefício da bagunça. E aí você vai passar para sua família. Então, quando você faz isso, você consegue fazer a pessoa sentir necessidade de tomar alguma atitude. Ah, realmente, pensando desse lado, a gente realmente não consegue comer nessa mesa porque sempre tá cheio de coisa. E toda vez que a gente vai comer, tem que perder tempo tirando, a gente se estressa na hora da refeição. A pessoa começa a perceber que faz sentido. Quando você mostra na prática, quando você fala educadamente, quando você fala respeitosamente, quando você não invade o espaço dela, tá? Então a educação é basicamente esse detalhe. É você tentar respeitosamente demonstrar para a pessoa como ela vai ter um benefício se ela começar a se organizar, tá? E aí, o outro caminho é ser um exemplo a ser seguido. Que às vezes é o mais difícil, né? Porque falar é fácil. Ah, é muito fácil só falar. Mas eu quero ver fazer. Não é assim que o povo diz? Então, na mesma medida que você fala, você precisa fazer. Se você falar demais e fazer de menos, você perdeu tempo falando. Então, procura falar e fazer, tá? Então, provavelmente, quando você terminar de eliminar a sua bagunça, né? Porque é o exemplo que você está dando, você está se organizando. Quando você terminar de fazer isso, às vezes seus familiares começam a fazer também. Começa a ver, ah, que legal, tu colocou uma colmeia na tua gaveta, as calcinhas não se misturam mais. Quando você abre a gaveta, você vê todas as calcinhas que você tem e rapidamente você tira. Por exemplo, tua irmã, né? Ou tua filha já adolescente, percebe, mãe, que legal a tua gaveta organizada desse jeito. Olha aí, facilidade, eu perco tanto tempo, às vezes eu quero uma calcinha e tal e não acho. Perdendo tempo procurando naquela bagunça. É isso que eu quero dizer. Às vezes só uma dobra, só você colocar tudo à vista, você tirar as coisas que você não usa, a pessoa começa a perceber, abre a tua gaveta da cozinha e vê teus panos de prato tudo dobradinho, um empilhadinho na frente do outro. Que coisa linda. Até ajudar na casa fica mais fácil. Você contagiar os familiares. Que às vezes você pensa, poxa, eu faço tudo nessa casa sozinha, não tenho ajuda pra nada. Mas se você facilitar, se as pessoas verem, perceberem a facilidade que é te ajudar na cozinha, por exemplo, você pede para um filho, alguém pegar um pano de prato na gaveta, vai abrir tranquilamente a gaveta, pega o pano de prato e te entrega. Diferente de estar tudo lá misturado, a pessoa vai abrir a gaveta e engancha a gaveta. Puxa, aí cai os panos de prato, é uma confusão, a pessoa vai se estressar para te ajudar. Então ajude essa pessoa a te ajudar. Se você se organiza, a pessoa vê a facilidade que fica, começa a se organizar e começa a te ajudar. Porque as mudanças, elas começam a surgir a partir de você. Você que teve um mindset, né, que chama, acho que é assim que fala, de que a organização vai te beneficiar. Então foi você que teve esse pensamento. Não vá querer que, eu pensei, agora todo mundo tem que fazer. Não. Se você teve esse pensamento, então comece a exteriorizar esse pensamento através de atitudes, para que as pessoas entendam o benefício. Tá? Então começa em você a mudança. E aí quando você faz dessa forma, você contagia e influencia as outras pessoas sem você se desgastar. Porque às vezes quando você não entende como fazer, você começa a bater boca. Fica aquela discussão, tem que fazer assim, tu tirou isso do lugar, não colocou no lugar. Eu falo isso, gente, por experiência própria, porque ainda assim acontece isso na minha casa. Como eu falo pra vocês desde o começo das lives, eu estou em processo junto com vocês.
E o que eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês, junto com a minha formação de personal organizer, tá? Então vocês não estão só. Quando eu falo aqui, muitas das coisas eu vivo. Então, quando você não contagia e influencia tranquilamente, acontece às vezes dessa forma. Você quer empurrar a goela abaixo, você briga, você discute. E aí, se você fizer educadamente, demonstrando na prática, levando aos poucos, deixando fluir, você não se desgasta e as pessoas começam a entender da melhor maneira o que é a organização na vida. E a pessoa não acaba ficando frustrada. Porque quando qualquer que seja o conceito que for demonstrado de forma grosseira, de forma forçada, ao invés de trazer um benefício, por mais benefício que esse conceito tenha, se for empurrado goela abaixo, à força, você acaba fazendo ao contrário. Ao invés de ser um benefício, se torna um malefício. E a pessoa perde de ter o benefício e você perde de ter a ajuda dela nesse benefício. E aí acaba ficando mais complicado. Então, com respeito, com calma, com exemplos, demonstre, influencie, contagie, tá? E aí eu escrevi uma frase muito interessante para vocês que diz assim, que eu acho que vocês já ouviram, talvez. Nós não mudamos as pessoas, mas as atitudes delas com a gente mudam quando nós mudamos. Tá? Às vezes a gente se preocupa tanto em querer mudar o outro, forçadamente, que a gente esquece que se a gente mudar primeiro, as atitudes delas vão mudar porque a gente mudou. Entende? Então, se de repente você é uma pessoa que não é organizada ou que é bagunceira, se de repente você começar a se organizar, a pessoa vai perceber. Vai ver o benefício que está gerando em você, nas suas atitudes, como você mudou por dentro e como você mudou o ambiente por fora. E aí as pessoas começam a mudar, sem você forçar, tá? Vamos, gente, chamando mais gente. Tá legal o assunto, não tá? E eu já falei na live sobre o quarto infantil, sobre algumas dicas de como você fazer o detox no quarto dos seus filhos, das crianças, certo? Só que aqui eu queria falar um pouco sobre como você contagiar. Algumas coisas são basicamente o que eu falei na live do quarto infantil. Tem pessoas que não assistiram, então vai ser praticamente novidade. Mas quem já assistiu essa live que eu tô falando vai ter só um reforço de algumas coisas, tá? Lembretes, né? Porque às vezes a gente esquece, tá? Então, para você influenciar as crianças no detox infantil, na organização, porque a bagunça das crianças parece tomar proporções alarmantes, né? Começa a sair do controle. Porque a gente vê, de repente, a casa de cabeça para baixo. E a gente acha que não tem solução, se estressa, começa a pirar, né? Então a gente precisa saber como contagiar essas crianças, porque a gente brigando, a gente batendo, a gente gritando, não vai fazer com que elas se organizem. Talvez você, com essa atitude, acabe tornando elas mais ameaçadoras, né? Porque elas vão se sentir ameaçadas e aí vão querer ficar na defensiva e aí acaba não entendendo o propósito que é te ajudar a organizar. E criança ainda está com o cérebro em maturação. Entenda isso. Às vezes a gente quer que a criança tenha um entendimento que a gente tem, que às vezes nem a gente tem. Então você precisa saber como falar com as crianças da maneira que ela vai entendendo. E ela não vai entender de primeira, tá? Muito menos só falando.
Ela vai entender principalmente nas atitudes. Então, quando a criança se sente amada, segura, ela não vai se apegar a objetos físicos. Então, o primeiro de tudo, de como contagiar uma criança em relação à organização, é você amá-la, é você dar atenção, é você levá-la para passear, ter atitudes que preencham o baldezinho dela, que ela tem um balde de satisfação, de conexão, tá? Uma educadora parental, a Thelma Abraão, já falei bastante dela aqui na live. Eu acompanho ela demais, já li os 2 livros dela, né? Na verdade, estou terminando o 2º, e ela fala muito disso. A gente precisa preencher o balde da emoção da criança. Não é com essas palavras que ela fala, mas é dessa forma que eu entendo. Então, se você amar a sua criança, você dar atenção, você não só encher ela de brinquedos, de presentes, de coisas, de tablet, de celular, de tela, fica mais fácil você ter a conexão, e quando você pedir a ela para te ajudar a organizar a casa, organizar o quarto, o que quer que seja, ela vai cooperar, tá? Então, às vezes é essa parte da mentalidade da criança que a gente não entende e quer empurrar de goela abaixo, aí ameaça, eu vou te bater, vou te botar de castigo, organiza teu quarto. E aí se repete, não se resolve, porque todo dia você tem que falar a mesma coisa. Então, ame a sua criança, dê atenção, tá? E aí você tem que adaptá-las ao desapego, tá? Na idade infantil é fundamental. É nessa idade que a gente começa a absorver tudo. Pode ser que a gente não exteriorize de imediato o que a gente aprende. A mesma coisa é uma criança de 1 ano a 2 anos, ou de 0 a 1 ano, que ela começa a observar tudo e aos poucos ela vai repetindo. A criança, às vezes, tem criança que começa a falar com 2 anos, tem criança que começa a falar antes, mas não importa o tempo. O que eu quero dizer é que ela primeiro observa para depois ela fazer. Então, quando você já começa a, desde pequenininho, porque às vezes você diz, não, é criança, não entende, não. Entende. Ela pode não entender do jeito que você quer que ela entenda, mas ela vai absorvendo, e da maneira que você fala, você tem que ter cuidado de como falar e como conduzir. Então, você precisa levar ela aos poucos, com paciência, com entendimento. É fundamental que ela entenda que quando ela ganha um brinquedo, ela precisa desapegar de outro, porque não tem necessidade de tantos brinquedos. Não tem espaço, às vezes, e por mais que tenha, para você viver num ambiente adequado, um ambiente produtivo, você precisa ter tudo no seu lugar, certo? Tudo organizado, tudo à vista. E a organização, ela flui energias boas. E aí a criança fica mais calma. Você fica mais calmo. Então você precisa já, a partir da infância, educar os seus filhos para que ele desapegue, que ele não se apegue a coisas materiais. E aí você ajuda ele a fazer isso quando você dá mais atenção, quando você leva mais para passear, quando você faz programas que não são necessariamente dar brinquedos, levar para um parquinho é interessante. Dar brinquedo, dar coisas, não vai suprir a necessidade que a criança tem, porque quando você dá um objeto, um brinquedo, é como se você dissesse, brinca aí com esse brinquedo e me deixa em paz. A criança precisa da tua atenção, certo? Então, para que não se tornem apegados ou mesmo acumuladores no futuro, é interessante que você incentive a criança a dar valor ao que realmente tem valor, que é estar junto, que é compartilhar momentos e guardar experiências para a vida toda. Ah, não vou mais dar brinquedo para os filhos, não vou mais comprar brinquedos, não é isso, tá? Não seja tão dramático. A criança precisa de brincar, de brinquedos, de parquinho, brincar com você, brincar com brinquedos em si. Mas você precisa dosar, né? Porque realmente acontece muito de a gente querer suprir a necessidade que a criança tem da nossa atenção com brinquedos, com tela, de computador, de videogame,
celular, tablet, porque a gente não quer ou a gente não pode dar atenção. E isso prejudica demais a criança, certo? Então, tenha atitudes mais conectivas com seus filhos. E aí você vai evitar que eles se tornem adultos que são medíocres, né? Eles vão se tornar, na verdade, adultos melhores por isso, tá? Porque eles fizeram parte do processo que é fundamental na infância, né? Da organização. Porque a organização, ela transforma a vida das pessoas. E quando a criança realmente começa na infância a sentir esses benefícios, quando ela cresce, ela se torna adulto melhor. Porque isso é fundamental no processo. A criança precisa fazer parte do processo da organização. Ah, não, ela é criança, então só quem vai fazer a organização aqui, quem tem que entender é eu e meu marido. Não, Nanina, não. As crianças e os adolescentes precisam fazer parte, porque isso vai ajudá-los a serem adultos melhores, tá? Então, eles vão ser com certeza melhores na organização da vida e na organização financeira. Às vezes a gente pensa que simples atitudes na infância não repercutem quando a gente é adulto. E se você observar, e a gente consegue perceber bastante esse tipo de coisa quando a gente faz uma terapia. Quando a gente faz uma terapia, a gente consegue entender por que a gente age de certas formas em determinadas situações hoje, porque na infância aconteceu isso. Porque a gente foi criado assim, porque é assim assado. Então, você como pai e mãe hoje, tente conduzir seu filho da melhor maneira. Porque quando ele crescer, se você conduziu educadamente na parte da organização, ele vai crescer e vai se tornar um adulto melhor, mais organizado na vida e na parte financeira principalmente. Porque o tanto de gente hoje em dia que é desorganizado financeiramente, deve a Deus e o mundo, ou tenta se organizar e não consegue, claro que ainda pode conseguir, mas quando você tem essa base já muito bem definida, você vem desde a infância nesse processo, você se torna uma pessoa muito melhor, muito mais bem resolvida, tá? Então, eles vão pensar melhor, vão estudar melhor. Você vai perceber. Quando a criança começa a entender a organização, quando você é respeitoso com a criança e ensina da melhor forma como ela se organizar, ela vai realmente começar a ser uma criança melhor. Vai tirar melhores notas na escola. Vai ser uma criança mais comportada, mais respeitosa com você. Então, você percebe que depende muito mais de você. A criança, ela ainda está em grande desenvolvimento. Você já está praticamente desenvolvida, ainda tem muito o que aprender. Eu acredito que a gente sempre tem o que aprender, tá? Mas uma criança, imagine, se o cérebro dela ainda está em maturação, imagine a criança, né? Como é que ela não está em desenvolvimento. Então, ajude nesse processo, porque você ajudando nesse processo, você se ajuda, tá? Então, como é que você pode fazer também, né? Na prática, falando na prática. Você pode ajudá-lo na hora de recolher os brinquedos. Você pode fazer uma rotina toda noite, porque a casa vai ficar bagunçada, tá? A casa vai ficar espalhada de brinquedo. Você não vai virar uma pessoa onde que a criança não pode colocar um brinquedo no chão que você grita. Não, a casa tem vida, a casa vai ter bagunça, mas o importante é que tenha lugar para voltar tudo. Se os brinquedos têm lugar para voltar, então deixa a criança brincar. Quando for no final do dia, você chama ela, canta uma musicazinha todo dia, inventa uma música da organização, que criança gosta de coisas lúdicas. Então você inventa uma musiquinha e começa a cantar para a criança entender que é a hora de guardar os brinquedos. Sem estresse, tá, gente?
Porque às vezes a gente tá cansado do dia a dia, a criança não faz na hora que a gente fala, e aí a gente se estressa, aí começa a gritar e brigar e acaba com o nosso ritual, acaba com o que seria benefício, se torna um trauma, e a criança toda vez que vai guardar o brinquedo já fica tensa. Então torne esse momento um momento interessante, tá? E ensine que os brinquedos têm uma casinha para voltar. Eu costumo dizer aqui em casa que os brinquedos vão dormir. Você não tem a sua caminha para dormir? Os brinquedos também têm. Então vamos colocar onde é que é a caminha das bonecas. Vamos lá colocar, os brinquedos estão com sono. Lúdico, vai sendo lúdico, tá? A criança gosta disso. Então, quando você aos poucos, na brincadeira, você ensina técnicas de organização. Você ensina que naquele horário tem que recolher os brinquedos porque é hora de dormir. Você vai ensinar que tudo tem um lugar para voltar, para que a casa fique bonita. Você vai falando coisas desse tipo, coisas de modo que a criança entenda, tá? E aí você estimula o que manter e o que desapegar, que é o que eu falei do desapego, tá? Você pode estimular sempre a criança a desapegar. Até na hora que tá guardando esses brinquedos, pode ser um momento que você perceba que tem um brinquedo que ela não brinca mais, ou que tá quebrado. Aí você pode perguntar pra ela: olha, esse brinquedinho aqui faz tempo que tá aqui, você nunca mais brincou. Vamos brincar com ele amanhã? Ou você prefere guardar para dar para um amiguinho que não tem brinquedo? Você conversa com a criança. Ou então você diz: esse aqui quebrou. A mamãe pode jogar fora? Conversa. Eu que decido, eu sou adulta, eu pego e não pergunto nada. É desrespeitoso, né? Tem coisas que realmente a gente tem autoridade, a gente não precisa perguntar para as crianças. Mas quando você quer incluir ela no processo de organização, você tem que fazer ela participar. Tem que fazer ela gostar e ela perceber que ela é importante nesse processo, tá? Então, quando você der um brinquedo para uma criança, você não vai dizer: esse brinquedo é seu. Não diga mais isso. Olha, um brinquedo para você. A gente é o hábito, né? Aí você pensa que as palavras às vezes não tem força, a criança não crava e tal. Mas se você disser: olha, esse brinquedo é para você brincar com seus coleguinhas. Olha a diferença, né? A gente olha, a mãe trouxe um brinquedo para você, um presente para você. Até com o irmão ele não vai querer brincar. É meu, a minha mãe disse que é meu. Eu já passei por isso. Então, preste atenção no que você fala com a criança. Quando você for dar um brinquedo para ela, já fale de uma forma que você incentiva a divisão, não o egoísmo, não a posse, certo? Então, quando você der um brinquedo, você diz: olha o brinquedo que a mamãe, o papai, a titia trouxe para você brincar com seus amiguinhos, para você brincar com seus irmãos. Você pensa que não faz efeito nenhum, mas faz. Pode ser que não faça de imediato, mas crie esse hábito de você, ao invés de dizer que o brinquedo é dela, dizer que o brinquedo é para ela brincar com os irmãos, para ela brincar com os amigos, para ela brincar com os vizinhos, com os pais, certo? Então, dessa forma você ajuda a criança a evitar esse sentimento de posse, a ser egoísta, né? Você incentiva ela a ser uma pessoa que gosta de dividir, de partilhar, tá? Aí você vai me perguntar: certo, Fabiola, então quer dizer que eu não posso deixar meus filhos se apegarem a nada? Não, não é isso. Algum apego sempre é normal. A gente tem apego. Agora, o problema, como tudo na vida, é o exagero, né? Tudo você quer se apegar. Tudo é seu, nada você divide, nada você quer desfazer. Esse é o problema, tá? Então, quando você trabalha a divisão e não o ter, o possuir, isso faz a diferença.
né? Você está ensinando a criança que não é a respeito de ter, de possuir. É a respeito de você dividir. O que você tem, você compartilha. Porque não é interessante você ficar só, você brincar só. Você pode ter os seus momentos. Como eu posso dizer, explicado adequadamente. Quando eu digo que a criança tem que dividir, não significa que ela não pode mais brincar só? Não é isso. Você tem que incentivar os dois. Ela tem que ter o momento dela, aprender a brincar só, a gostar da companhia dela. E também incentivar a divisão, a brincar com outras crianças, porque você encontra crianças de todo tipo. Crianças que querem brincar só, não querem dividir, porque também às vezes é fase. Tem crianças que querem só brincar com os outros, não sabem brincar só. Então é questão de você observar a sua criança e conduzir ela da melhor maneira para que ela cresça uma criança e se torne um adulto melhor para ela mesma. Né? Para ela mesma, consigo mesma e com os outros. Tá até parecendo que eu tô virando uma educadora parental, né? Mas como eu tô falando de como contagiar a criança na organização, né? Então eu preciso falar desses detalhes, que às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo também na criança porque é criança e não entende. Então a gente tem que ter as formas de conduzir. Porque se é complicado a gente conduzir alguém que já tem entendimento, mas que ela acaba não fazendo porque não quer, ou porque você não soube falar com ela, imagina uma criança que não é porque ela não quer fazer, é porque ela não entende. Ela não entende a grandiosidade, o benefício que ela vai ter. Então você tem que saber conduzir a criança. Tá? Então você só vai saber isso quando você souber você mesmo. Você tem que se entender, tem que se conhecer para poder cuidar da criança. Você tem que ser cuidado para poder cuidar, tá? E também são as pinceladas que eu dou aqui no meio das lives sobre a vida, né? Então lembre, quanto mais coisas você tem, mais coisas você precisa administrar. Mais coisas você precisa cuidar, mais tempo você vai perder cuidando. Então, às vezes, tem coisas que você tem. As crianças, por exemplo, têm muitos brinquedos que elas não brincam. Que elas não querem mais, até que tá quebrado, e você fica mantendo esses brinquedos lá. E isso é trabalho para você e trabalho para a criança, porque às vezes, mesmo que ela não brinque muito, às vezes ela espalha, ela vai procurar um brinquedo que ela quer brincar e espalha os outros que ela nem se interessa. Então, quanto mais coisas você tem, mais coisas você tem que administrar. Então, vamos diminuir esse processo, vamos diminuir o nosso trabalho, né? Vamos ser mais sensatos e organizados. E quando você organiza os brinquedos, você só tem ali o que a criança brinca, tudo está à vista dela, tudo tem o seu lugar para voltar, pronto. Isso elimina a questão de você perder tempo e administrar coisas que não te servem, tá? Então, dê mais valor a experiências, como eu falei, que pode viver com o dinheiro, que você diz, então não quero mais saber de dinheiro, não vou mais comprar nada, porque não pode mais dar brinquedo. Não é isso. Você pode pegar, presentear, como eu falei, dar brinquedos em datas específicas, não todo mês, toda semana, todo dia. E também, mais ainda, usufruir do dinheiro que você tem para estar junto com a família. Você proporcionar às crianças, à sua família, momentos de união, de conexão. Que quando você consegue organizar a sua casa e contagiar todos da família, vocês têm mais tempo para isso, vocês têm mais economia, porque vocês diminuíram de estar querendo ocupar o tempo do seu filho com brinquedo, comprando brinquedos. Você parou de fazer isso. E aí você tem mais dinheiro para poder fazer e criar momentos que vão ficar na memória deles. Momentos juntos. Que se você prestar atenção, a criança se diverte demais. Leva ela num parque, né? Vai viajar, passear com os filhos, ficar mais tempo com os teus pais. Quando você troca, hoje é aniversário do meu pai ou da minha mãe, eu vou levar um presente, eu vou mandar pelo Uber um presente. Ele vai adorar o presente, com certeza, mas eu tenho mais certeza que se você conseguir um tempinho de ir lá visitar,
dar um abraço, levar para jantar, levar para um passeio ao ar livre, ou só estar lá do lado assistindo uma TV com os seus pais, eles vão amar. É isso que eu quero dizer, é isso, um dos benefícios maravilhosos que a organização traz. É você conectar com as pessoas, é você dar valor a realmente o que tem valor, tá? Então, usufrua do seu dinheiro da maneira mais inteligente que você pode usufruir, que é ajudar as pessoas e estar com as pessoas, tá? Mas ainda assim você pode presentear sim, não tem problema. A gente adora ganhar presente, tá? Então, isso sim não tem valor mensurável. O dinheiro que você investe numa experiência que você proporciona a alguém é assim, sem valor, não tem preço. A pessoa vai ficar com aquilo na mente pro resto da vida. Eu acredito que você tenha lembranças de momentos que você viveu com alguém que, não, se você analisar, não tem nada de material nisso. Foi um momento que você esteve, uma sensação que a pessoa proporcionou para você em um local ou um ambiente que não necessariamente foi algo físico, um presente que você recebeu. Então imagina você proporcionar isso para sua família, tá? E aí, já pra gente finalizar, né, tô chegando ao fim, queria falar também um pouco sobre como contagiar o adolescente, né? Porque eu falei aqui bastante sobre como contagiar as crianças, né? Como você ajudá-las a virem para o seu lado de organização e ajudar a manter a organização que você fez na sua casa. E aí, às vezes, a gente esquece do adolescente. Como várias vezes a gente pensa que a criança pensa como adulto, às vezes a gente pensa que o adolescente já é adulto. Ah, não, já tá de maior, já sabe o que faz da vida. Não sabe. Gente, o nosso cérebro, ele finaliza a maturação com 25 anos. Até 25 anos, o nosso cérebro não está totalmente formado. Então, não acredite que o seu filho de 16 anos, 18 anos, já sabe o que é melhor para ele. Ele vai achar que sabe. Por isso que você precisa, da mesma forma, ajudá-lo como você ajudou quando era criança. Se você vem conduzindo o seu filho desde a infância até agora na adolescência da melhor maneira possível, vai ser mais fácil você adaptar certas coisas que a puberdade traz junto, né? Aqueles hormônios à flor da pele, você não consegue entrar, eles não dão abertura para o adulto entrar. Se acham já autossuficientes, já resolvidos, que sabem de tudo e que a gente é ultrapassado e etc, não é isso que acontece? Então eu posso dar umas pinceladas, né? Porque eu ainda não vivi esse momento, né? Minhas filhas são crianças ainda, eu ainda não tenho adolescentes em casa, então na prática mesmo eu não vou poder te falar. Mas estudando um pouco que eu tenho estudado sobre, né, organização versus adolescência, eu posso te ajudar, tá? E aí, por isso que eu quero fazer você entender que o cérebro dele ainda não está totalmente formado. Então, eles não vão ter clareza em tudo, porque, como eu já disse, a gente com o cérebro formado, a gente já não tem clareza de tudo. Imagine um adolescente, tá? Então, eles estão com os hormônios tomando conta de seus corpos. Imagina, você lembra quando você era adolescente? Tudo te estressava, tudo te irritava, tudo era motivo de uma confusão, você não entendia que seus pais queriam te ajudar, você achava que eles estavam sendo piegas e etc, né? Então agora é sua vez de tentar estar do outro lado, estar do lado como você fosse seus pais e seus filhos são como se fosse você. Então talvez fique um pouco mais fácil de entender porque você sabe, porque você passou pela puberdade, tá? Então, nesse momento, manter o quarto limpo e livre de tralha não é a prioridade deles. A prioridade deles é ser famoso, ainda mais nessa época de mídia, né? De Instagram, redes sociais. Ah, eu quero ser popular, eu quero ser inteligente, eu quero aparecer bem para aquela menina ou para aquele menino, né? Pensa em namorar, a gente sabe que tem esses momentos, né?
os hormônios, né, a puberdade, tudo isso influencia e a gente acaba sem saber o que fazer. Então, eles não vão pensar nisso. Então, se você chegar com autoridade, brigando e tudo, ou até às vezes falando bonitinho, direitinho, eles não vão entender de primeira. Tem que ter paciência da mesma forma que você teve com a criança, tá? A não ser, como eu falei, que você tenha conduzido esse adolescente desde a infância até agora, né, com o hábito de colaborar. Se ele tiver crescido, você deixou participar, a criança pediu para ajudar, você deixou. Vai fazer errado, vai fazer mal feito, mas deixe, né? Eu com a minha primeira filha, eu falhei demais com isso, sabe? Agora com a segunda, eu já faço diferente, né? Por isso que a gente às vezes aprende, né, na marra, quando é no amor, é na dor. Então, hoje em dia, quando a minha filha, as minhas filhas em geral, pedem para ajudar, por mais que eu acho que vai demorar, que vai fazer tudo errado, eu respiro fundo e vamos lá me ajudar a mamãe? Porque eles estão em fase de aprendizado. Como é que vão aprender se eu não deixar? Né? É que nem quando a gente procura um emprego e a gente não consegue, a empresa não dá oportunidade porque a gente não tem experiência. Como é que a gente vai ter experiência se a empresa não dá uma oportunidade? É a mesma coisa para as crianças e para o adolescente, porque o adolescente também tem coisas, principalmente se ele não foi conduzido com a colaboração na organização, ele não vai te ajudar, não vai entender, tá certo? Então você tem que ter calma, né? E sabedoria de como entrar, né, educadamente, respeitosamente na vida daquele adolescente, porque eles acham que já são o dono da vida deles, entende? Então, eles sentem necessidade de privacidade emocional e física, né? Principalmente quando eles têm um quarto só deles. Menino, se você entra sem bater, se você entrou no quarto e mexeu em alguma coisa enquanto eles estavam na escola, quando chega é uma confusão. Então, respeite o espaço desse adolescente. Respeite a privacidade. Tente aos poucos, da melhor maneira, se aproximar, mas não force. Porque quanto mais você forçar, mais você vai afastar esse adolescente de você. Menos ele vai cooperar, menos ele vai querer entender. Porque a maioria deles nem querem entender, nem querem te dar abertura. Não querem, porque você já tá tão grosseiro, ele já cresceu com você de um jeito tão bruto, que é como se fosse uma defesa. Ele acredita que nada que você for falar vai ser benefício para ele, por mais que seja. Certo? Então, a gente tem que respeitar. E quando a gente respeita, a gente acaba, entre aspas, exigindo respeito. Quando a gente dá respeito, a gente recebe respeito. Quando a gente dá gentileza, a gente recebe gentileza. Quando a gente dá grosseria, a gente recebe grosseria. E assim sucessivamente. Tá? Então, a gente tem que entender que os adolescentes são criaturas bem complexas. E a gente precisa ter um pouco de paciência e sabedoria para lidar. Porque senão a gente, ao invés de trazer para nós, a gente faz eles se rebelarem e talvez não tenha mais chance de voltar. Certo? E aí você pode fazer o quê? Além de respeitar, de entender, né, de dar espaço, você faz um acordo com eles. Eles não querem que você entre no quarto para limpar, para organizar, eles não querem. Mas aí você entra, tudo bem. Então, vocês confinem a bagunça de vocês em um só lugar, né? Você explica conversando direitinho, tá? Olha, tudo bem, você não quer que a mamãe entre para organizar, para mexer nas suas coisas, talvez tenha algo muito íntimo para eles não querem que você veja, tem que respeitar. Claro que a gente tem como pais responsáveis se aproximar cada vez mais para ver que caminhos eles estão trilhando, né? Porque a gente sabe que hoje é muito perigoso, principalmente essas redes sociais, né? A gente não sabe quem está em contato com nossos filhos às vezes. É importante que a gente explique para eles que a gente precisa acompanhar eles em tudo que eles estão fazendo, porque a gente tem a maturidade que eles ainda não têm. Vai ser difícil
mas aos poucos você consegue, com calma e amor principalmente, você consegue fazer ele entender. Mas respeite o espaço, tá? Até onde você pode ir, ele tem que também entender que você é a autoridade ali. Então, tudo é questão de muito diálogo, tá? E aí você vai explicar pra eles, tudo bem, eu não posso mexer em certas coisas suas, então deixa suas bagunças, suas coisas num lugar só, não espalhe pela casa. Quando eu entrar aqui no quarto por acaso, pra eu não estar tropeçando nas coisas, tá? E aí você diz pra ele, certo? E aí você pede pra ele também tá fazendo uma manutenção. Ele não quer deixar você mexer nas roupas pra ver o que é que cabe, o que é que não cabe mais. Ver os sapatos, ver livros antigos e tudo. Ele não quer que você faça isso. Então incentive a que ele faça. Você diga, olha, vamos fazer um acordo. Se você não quer que eu entre pra fazer com você ou pra fazer, então você faz comigo a organização, a limpeza, ou você faz só, mas faça. E aí você conversa respeitosamente, educadamente. E assim, falar é fácil, o difícil é fazer, não é isso? Então assim, você vai aos poucos com o que você tem, com o que você sabe. Mas quando você coloca o amor no que você faz, sempre dá certo. Se você colocar raiva, autoridade, brutalidade, não vai dar certo, tá? Então, gente, pra resumir, são essas dicas, e existem várias outras dicas e coisas que eu não disse, coisas que eu não vivi, coisas que vocês sabem, que vocês podem até compartilhar comigo, tá? Que pode ser feito para contagiar a família e ela fazer parte desse momento que é a organização, tá? Se você está começando a organizar a sua casa agora, é ótimo esse momento para você conseguir trazer as pessoas, porque vai ser muito mais rápido e muito mais prático. E quando vocês terminarem, para manter, vai ser muito simples, porque você já sabe o processo, todo mundo fez parte, todo mundo gostou já do resultado e vai querer manter. Mas se de repente você conseguiu fazer a organização, mesmo sem as pessoas ajudarem, mas elas autorizando a você mexer aqui e ali, deu certo, e elas começaram a ver o benefício, então você já consegue também trazer elas para manter, ou para mexer em coisas que não foram mexidas delas, e elas começam a fazer também. E isso começa a mudar a vida de vocês para melhor. Vocês conseguem viver melhor num ambiente mais organizado, ter mais tempo juntos, economizando dinheiro para poder fazer aquela viagem tão sonhada, porque você não vai mais comprar coisas desnecessárias, porque você já tem uma lista direitinho de tudo que você precisa quando você vai no supermercado, no shopping, onde quer que seja, tá? Então assim, eu espero que tenha agregado algo a vocês, essa nossa conversa. Eu adorei, foi muito bom falar com vocês, é sempre bom, tá? E aí eu queria lembrar o que eu lembrei no começo e na metade da live sobre a feirinha das amigas, tá? Amanhã. Vocês ficam acompanhando nos stories, que eu vou estar colocando o endereço na Escola Tia Gardenha, sábado e domingo agora. Hoje à noite a gente tem um Esquenta da Feirinha, que é uma live às 19h30 no Instagram da Feirinha. Quem puder estar lá vai estar acompanhando um pouco dos expositores que vão estar lá, os produtos que eles vão levar, tá certo? E aí queria agradecer demais a presença de vocês, todos que puderam estar aqui. Tá? Compartilhem a live, me sigam no Instagram, entrem no meu grupo do Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos lá, tá? E aí você quiser entrar no grupo, você fala comigo no direct. E aí eu também já comentei com vocês da novidade que agora sou consultora de produtos organizadores, além de personal organizer. Então, se vocês precisarem de algum produto organizador, vocês entenderem na sua organização o que é que precisam, vocês podem falar comigo, tá? E aí, queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se não, eu me despeço, agradeço demais, foi muito bom, tá? E aí, se Deus quiser, semana que vem a gente tá aqui de novo, continuando o nosso bate-papo, tá? E aí, um super beijo e até a próxima.